Agora eu vou fazer uma reflexão acerca de quando a gente tira algumas notas que a gente não queria tirar, mas acaba tirando, sabe? Notas às vezes que são regulares, mas você esperava mais. E notas baixas, sabe? Quando você estuda, infelizmente você tenta e falha. No filme do Batman Begins, tem uma parte que o Thomas fala assim: por que caímos, Bruce? Para aprendermos a levantar. A mesma coisa acontece com notas baixas, com a vida do estudante. A vida do estudante é cheia de altos e baixos. Às vezes você tira notas excelentes, boas, em algumas matérias, às vezes você tira notas ruins em outras, né? Às vezes em tudo, às vezes tira notas boas em tudo, ou ruins em tudo, ou fica num negócio muito equilibrado. Mas o negócio é assim. Uma coisa que é importante lembrar: ninguém levanta sem antes descer. É que nem a gente, os estudantes, eles têm que ser como crianças aprendendo a andar. Quando a criança aprende a andar, ela aprendeu porque caiu demais. Ela deixou de andar de quatro e passou a andar como qualquer outro bípede. Mas só que para chegar a esse ponto, ela teve que se levantar, dar os primeiros passos, cair e fazer isso sucessivas vezes. Até que de fato ela consiga, né, um êxito. E o interessante é que para a criança não tem esse negócio de um obstáculo, um desafio. Ela não percebe que é um obstáculo ou um desafio. Ela simplesmente faz o que todo mundo está fazendo. Os pais dela andam de pé, ela quer andar de pé também. Pronto, ela tenta. Então, o que ela vê? Ela vê um exemplo. E ela segue ele, porque cresceu vendo ele. A mesma coisa são com notas baixas. A mesma coisa são com os estudos. Pode sair daqui, lagartixa. Pode sair. Sai, cara. Sai. O crocodilozinho, sai. Com licença. A mesma coisa são com os estudos. Muitas das vezes as pessoas podem cair. É normal. O problema é quando elas caem e não se esforçam. Elas reclamam e não se esforçam. Um grande problema da humanidade é esse. Não quer tudo na boca. Então você tem que ver que se você não se esforça, espera uma nota boa e tira uma nota baixa, você errou. Mas se você se esforça, quer uma nota boa e não conseguiu, você falhou. Eu penso assim, que a falha, ela vem quando você tenta. O erro é quando você faz algo errado sabendo que está errado. E nesse caso aí dos estudos, você faz algo errado e espera algo bom. Não tem como isso acontecer, sabe? Não faz sentido isso acontecer também. Parece cachorro de pobre. Um pobre, uma coisa triste. Esse cara era muito engraçado. Não sei o que aconteceu, que ele ficou muito chato. Tá, o que é importante voltar aqui. As coisas. Vamos nos ater à reflexão. Pois então, é como nós pensamos, temos que ser como aquelas crianças. Elas não veem um obstáculo, elas veem o que elas veem o que os pais fazem e quer repetir. Só que ela não tem essa pressão, essa preocupação, sabe? Às vezes até prejudicial para a nossa saúde, seja psicológica ou física. Ela faz aquilo naturalmente. Ela vê os pais fazendo, quer fazer também. E é a mesma coisa, sabe? Ninguém levanta sem antes ter caído. Ninguém levanta sem antes ter caído. Eu não posso melhorar se antes eu estava na pior, sabe? Ou se antes eu estava num patamar bom, mas não tão bom quanto eu estou agora. Você entende isso? Ou seja, tem que ter uma progressão. As pessoas caem, estudantes tiram nota baixa, mas o importante é nunca parar de tentar, nunca parar de se esforçar. Porque, por exemplo, para qualquer curso agora que você faz de faculdade,
você tem que se lembrar que você não está fazendo aquilo só por si mesmo, só porque você quer ou sua família quer, mas também porque aquele trabalho todo, ele incide sobre as pessoas, sobre a população, sobre o povo, né? Sobre cada um que você conhece, até as pessoas que você não conhece. Se você vai se tornar um profissional bom ou não, é a medida do seu esforço. A faculdade não torna ninguém melhor. Ou pior, ela está lá e você entra lá com a sua própria consciência. Eu tenho que me tornar cada vez melhor. Ah, mas eu posso falhar. Mas não tem problema se você tenta. Se você tentou e você fez isso genuinamente, ou seja, fez porque quis e se esforçou para aquilo e infelizmente não alcançou seu resultado, você não deve se desanimar. Porque você tem que pensar assim, os obstáculos, os desafios, eles estão aí. E você vence eles se você tiver como objetivo vencer eles, né? Mas pense assim, poxa, eu tirei uma nota baixa, eu vou desistir do que eu estou fazendo? Não vou. Porque se você for parar para pensar, o seu inimigo, seja ele quem for, nem mesmo eu conheço meus inimigos direito. Não sei, olha, contar nomes na ponta do dedo. Infelizmente, esse é um mundo que cada vez mais se torna cheio de trevas. Se torna cada vez mais escuro e brutal, perigoso. Não se sabe quem é amigo e quem é inimigo. Nunca se soube também. Então, o que você tem que fazer? Evitar que o seu inimigo esteja certo. Essa é uma das coisas muito importantes, evitar que ele esteja certo. Ah, ele quer que eu desista, ele me acha fraco. Eu vou mostrar pra ele que eu não sou fraco, entendeu? Eu não devo nada a ele, mas ele vai, como é que se diz? Bater a cara dele no chão, entendeu? Porque ele se meteu simplesmente com a pessoa errada. Ele acha que eu sou fraco. Não sou, entendeu? Porque, diferente de muitas pessoas nesse mundo, eu tento, entende? E essa é a parte interessante, você tentar. Você pode não conseguir, mas tentar é essencial. Porque a diferença entre o sim e o não é a tentativa. Não é o talvez vou fazer isso. Se você for viver sua vida de talvez, você nunca vai viver, cara. Isso aí tá com medo. Sabe? Você está com medo. Se você tem medo, fique exposto a ele. Sabe? É uma das técnicas para você acabar com medo. Se expor a ele. Tem gente, por exemplo, que tem medo de filhotes de cachorro, filhotes de gato. Puxa, você pensa, puxa, que medo estranho. Mas é um medo. É um desafio para aquela pessoa. É um desafio individual. Cada um tem seus próprios problemas. Aquele medo, esse que eu acabei de citar, eu ri da primeira vez que eu vi ele. Mas depois que eu parei para refletir sobre algo que parecia tão bobo para mim, eu percebi que aquilo era realmente um desafio, um obstáculo na vida daquela pessoa. Porque não era mais só um medo, se tornou uma fobia, entendeu? Se tornou uma doença. Esse que é o problema de você ter um medo que deixa de ser natural. Sabe? É normal você ter medo de alguns animais que estão aí no mundo. Beleza, cara. Agora o problema é você sentir o pavor. O pavor, ele só tem um passo para virar uma doença. E esse que é o grande problema, os traumas. Eles têm que ser vencidos. Você pega, por exemplo, vamos pegar um exemplo que todo mundo conhece, o Batman. O Batman, ele tem medo de morcegos, o Bruce tem medo de morcegos. Mas ao se expor a esse medo, ele simplesmente muda o caráter dele. Ele toma o morcego como um símbolo dele. Você entende? Isso até é explorado na psicologia, se você for procurar. Então é muito importante que você veja o que está acontecendo na sua vida e procure sempre melhorar. Ah, mas eu não sou muito esperto. Eu não sou muito forte. O Rock Balboa, no sexto filme dele, ele tem aquela frase excelente, cara. Não é o quanto você bate, mas o quanto você aguenta apanhar. Eu acredito em Deus, entendeu? Eu acredito em Deus. Eu acho que Deus Ele que me ajuda a enfrentar tudo, né? Infelizmente tem umas coisas assim que só Deus para ajudar, sabe? Só Deus.
Então, cada um tem a sua forma de encarar os medos, encarar os desafios, os obstáculos. Eu prefiro pedir ajuda de Deus, porque eu não sou muito forte, nem sou muito inteligente. Não tem nada em mim grandioso. Mas a única coisa grandiosa que eu tenho na minha vida é Deus na minha vida, sabe? Ele me deu minha família, deu amigos, conhecidos, permitiu que eu conhecesse várias outras pessoas. A única coisa que eu tenho de forte na minha vida é Deus. Você pode ter uma visão diferente. Eu tô expondo aqui pela minha perspectiva, entende? Então, assim, quando você recebe essa nota baixa, você sente que caiu, você fica frustrado, até às vezes deprimido, nervoso. Você tem que se lembrar que existem pessoas nesse mundo que não tentam o que você tenta, não se importam com as pessoas do mesmo jeito que você se importa. Faz sentido que você esteja fazendo um curso na faculdade para que você ajude alguém. Não só a si mesmo, porque isso seria até mesmo muito egoísta, mas ajudar outras pessoas, sabe? Da sua família, amigos, conhecidos, pessoas que você nem tem ideia de que existem, mas ajudar. E quando você percebe que a sua vida tem uma função importante no mundo, você passa a perceber que esses problemas não podem ser maiores do que eu. A luta que eu enfrento, que você enfrenta, não podem ser maior do que nós, porque o que está acima de nós é o que nós temos que nos preocupar, sabe? Você vê obstáculos na sua frente, mas o principal inimigo não pode ser visível. Ou às vezes ele não é nem visível, invisível. Ele é imperceptível para aqueles que têm uma visão muito superficial, sabe? Você está numa escola de medicina, você vai e está lá para ajudar pessoas no futuro, sabe? Você vê o quão é ruim a saúde no SUS, a saúde pública nesse país, ou em outros países. Você pode ajudar lá o Ciências Sem Fronteiras, ou com doações, ou sendo, de fato, um apoiador atuante, sabe? Se você está no direito, ajudar pessoas em necessidade, que infelizmente nesse país e em muitos outros você tem muita desigualdade social, e por meio do direito você pode mudar isso. Ah, mas tem muitas matérias até lá. Mas você percebe que essas matérias não chegam nem um pouco perto do real problema. O problema é que nós focamos demais em coisas que nós percebemos e deixamos de olhar para as coisas que estão muito além de nós. Você sabe o Thanos da Marvel? Pois é, imagina que os problemas maiores são o Thanos. Ninguém percebe que ele existe quase. São os Guardiões da Galáxia, mas isso não vem em conta. Mas você percebe o seguinte, que há esse grande obstáculo que vai surgir, ou quer dizer, que já surgiu e está sempre lá. Você tem aquele sentimento de perigo, de preocupação, porque ele está lá, ele existe. A mesma coisa são os grandes problemas da nossa vida. Eles existem, eles estão lá. Eu não estou falando da nossa vida pessoal, eu estou falando da vida de todo ser humano. Você tem um grave problema social no direito, você tem um grave problema social também na medicina, você tem um grave problema no Estado em geral. Então, a partir do momento que você percebe que o seu problema não é maior do que o dos outros, o que você tem que fazer, pelo menos? O que você deve fazer? Você deve se esforçar mais para poder ajudar essas pessoas. Porque o seu trabalho, o seu estudo, ele não é em vão. Ele vai ser retornado. Você tem que dar retorno aos seus pais, porque eles estão pagando uma faculdade, pois eles confiam em você. E você tem que dar um retorno a si mesmo. Eu acredito nesse negócio de retorno moral. Se você acredita em retorno assim, sem moral, não sou eu que vou te mudar. Mas só que eu acredito nisso, num retorno que você perceba: olha, eu estou sofrendo tudo isso, mas eu estou estudando, eu estou tentando, eu estou me esforçando, e eu acredito que Deus vai me ajudar. Eu acredito que Deus vai me ajudar, sabe? Porque eu estou fazendo a minha parte. Se eu não fiz o suficiente, eu vou fazer e vou fazer cada vez mais. O problema é deixar que a problemática aqui é você deixar que o problema mude você. Você não tem que ser mudado pelo problema, você tem que mudar o problema, entende? Você tem que ver o obstáculo e não se sentir oprimido, não se sentir fraco.
Porque é isso que o inimigo quer que você sinta. Ele quer que você sinta medo dele para que você não possa vencer ele. Porque você já vai ter uma ideia pré-estabelecida de que aquele inimigo é intransponível. Você se achar fraco, se achar burro, e você vai dizer, não, eu não sou capaz de vencer esse inimigo. Talvez você seja a única pessoa capaz que percebeu esse inimigo e quer enfrentar ele diferente de muitas outras pessoas. E é isso que te torna diferente do mundo. Você não é mais um canalha, você não é mais um verme que fica sugando o que a Terra tem de bom. Você está zelando do planeta em que você vive e você está cuidando das pessoas que você nem conhece. Isso é algo impressionante, sabe? Essa é a parte interessante. Você se tornar algo muito maior. Você pensa, não sou assim e tal, mas você pode se tornar, porque esse é um mundo livre. Você pode se tornar algo melhor, entende? Com base no seu esforço, entendeu? Com base nas coisas que você acredita. Você vê cargo de confiança no governo. Você acha que alguma pessoa... Estou falando da maioria, não conheço os casos assim de casos de confiança que realmente ajudam, sabe? Mas os casos que você vê aí são parentes, amigos, coisas assim, sabe? Alianças hipócritas entre partidos, não para ajudar o povo, mas para ajudar a si mesmos. Eles acabam deixando de perceber que o sangue das pessoas que morrem está na mão deles e Deus vai julgar eles. Eu acredito que vai. Se você não acredita, isso aí não cabe a discussão. Isso aqui é sobre a minha perspectiva, entende? E Deus vai julgar eles. Porque não é admissível que alguém faça o mal de maneira, sabe, como soa uma trombeta e ninguém olha e decide fazer algo, sabe? Não, realmente não é só falar, é agir. Então é aqui que começa o interessante, o processo de você levantar. O processo, você está caído, você é uma pessoa comum enfrentando problemas extraordinários. Você se levanta com a ajuda de Deus, com a ajuda do que você acredita, mas você se levanta. Eu me levanto com a ajuda de Deus, que é nele que eu acredito, é nele que eu tenho fé. Então, a partir do momento que você reconhece esses problemas, acredito eu que deva ser seu dever moral, não sei, o seu dever de enfrentar esses problemas, porque você percebeu que eles existem. A partir do momento que você percebe que eles existem, você percebe o seguinte: eu percebi eles. O que eu vou fazer quanto a isso? Eu vou me omitir, virar as costas, ou eu vou me erguer, eu vou erguer minha cabeça e enfrentar esse problema de frente? Ninguém mais enfrenta. Mas eu quero enfrentar porque eu percebi que ele existe, sabe? O valor das pessoas nem sempre está no que elas fazem, mas no que elas podem fazer. Eu acho que essa é a grande coisa dos super-heróis, por isso que muitos deles não matam, porque eles acreditam em potenciais. Todo mundo tem, mas nem todo mundo exercita esse potencial. Às vezes usa só para o próprio bem. Mas tem sempre que se lembrar que na faculdade, na escola, onde você estiver, mesmo que pareça que você não tem significado algum, você tem. Até mesmo para si mesmo, para as pessoas à sua volta. Porque você pode mudar as coisas. Não só se importar com o mal que acontece, mas mudar as coisas. Notas baixas são o menor dos problemas que a gente enfrenta de verdade. Mas você pode vencer elas e enfrentar o problema. Aquele grande problema que é o verdadeiro inimigo de todos nós. O que nós passamos não chega nem perto de quem enfrenta esse problema. Que problemas são esses? São múltiplos. No Brasil, se a gente for focar, pelo amor de Deus, são muitos problemas. Eu não estou dizendo que não há ninguém lutando. Há sim, mas é preciso mais pessoas que se voluntariem para enfrentar esse problema. Sabe, não é mais esse negócio de partido político. É a política em si. É a saúde, a segurança, a educação, moradia. Todos esses âmbitos da esfera do Estado. Todo mundo precisa de ajuda, essa que é a verdade. Você tem diversos cursos aí em faculdades, meios de você ajudar não só a si mesmo,
mas as pessoas à sua volta. E você perceber que tem algo especial, tem algo que pode mudar as pessoas, que é a fé. Não a fé em si mesmo, mas a fé que tudo pode melhorar. Eu acredito na fé em Deus. E acredito que por meio dele nós podemos melhorar. Você pode ter uma visão diferente, mas essa é a minha visão. Então, a partir do momento que você tem essa capacidade de perceber os verdadeiros inimigos, você pode se esforçar mais, porque você sabe que existe um problema de fato que merece ser confrontado. Precisa ser confrontado para que pessoas possam viver melhor. E o único jeito de você enfrentar esse problema é se levantando. Como uma criança pequena, se levantando como uma criança pequena. Você pega, tenta várias vezes, não importa quantas vezes caia. O que importa é que se levante. O que importa é que se levante. Ninguém sobe sem antes não ter caído. É como diz também em outro filme do Batman, que nenhum antes de amanhecer, tudo sempre fica, a noite sempre fica mais escura, não é não? É uma coisa interessante de você perceber, sabe, é que nesses filmes que você não, às vezes nem dá valor, sabe, por ser de super-herói, ou for de assuntos mais simplistas, como animações e tal, tudo tem aquela mensagem que você pode abstrair para o seu bem. Né? Você tem no Rocky Balboa, cara, excelentes exemplos de superação. Exceto o Rocky 5, que pelo amor de Deus, cara, aquilo é muito ruim. Pelo amor de Deus, não assiste não. Finge que nem existe o Rocky 5. Mas só uma cena no Rocky 5 vale. Que é aquela cena que o Rocky tem um flashback com o Mickey. Puxa vida, aquela cena, cara, me fez chorar da primeira vez que eu vi. E todas as outras vezes que eu vejo também. Mas esse negócio, não é só você apanhar, mas você aguentar apanhar. Sabe? Esse é o grande negócio das notas também. Você leva uma nota baixa e fica triste. Mas se você tentou, se você fez o seu melhor e ainda não conseguiu, você não deve ficar assim deprimido, deve ficar chateado consigo mesmo. Você pode melhorar. Se você se esforçou, você pode se esforçar ainda mais. Isso é muito simples, sabe? Você começa enfrentando esses pequenos inimigos para que no final você possa enfrentar o chefão da fase, vamos dizer assim. E dessa forma, é não só que você muda a si mesmo, mas muda o mundo. A partir do momento que você começa a mudar a si mesmo, começa a mudar o mundo, você sabe que você é um ser humano, você pode ser morto. Mas o legado que você deixa não morre. Não morre. E é assim que começa, com problemas pequenos, quando nós somos pequenos, e problemas grandes, quando nós somos grandes. É sobre isso. Eu acho que é isso que a gente tem que prestar bastante atenção. Ver o problema, identificar o problema, eliminar o problema. Não importa quantas vezes ele te jogue no chão, quantas vezes ele bata em você e você chore, você tem que se levantar e tentar de novo. É assim que são as notas. Uma criança não aprende a se levantar sem cair. Ela não aprende a correr sem andar. Essa aqui é a pura verdade. Se nós estamos fazendo as coisas que fazemos, nós fazemos por um objetivo. Um objetivo bom para ajudar as pessoas, acredito eu. Não só pelo dinheiro, não só pela fama ou pela glória que isso possa nos trazer. Isso é
não é nem secundário, é terciário. Se você se importa com isso, isso é muita vaidade. Vaidade é fútil. Viver uma vida na futilidade não leva ninguém a lugar nenhum. É como seguir um mapa simplesmente borrado. Não leva a lugar nenhum. Não tem objetivo. E é por isso que você deve buscar vencer as coisas simples. Porque a partir das coisas simples, você vence. Você vai poder no futuro vencer as coisas complexas. E com isso você vai ajudar várias pessoas. Isso, é claro, depende do seu objetivo. O objetivo diferencia no esporte, diferencia na medicina, no direito, na engenharia, na dança, no teatro, nas matérias como matemática, química, física, português, ciências, literatura, tudo isso. Todo esforço tem a sua mudança. Ninguém volta da luta o mesmo, porque experienciou coisas que não tinha experienciado. Ninguém é o mesmo depois de uma aventura, depois de uma saga épica, ou depois de um simples dia. Com dias ruins, pessoas podem mudar para pior, ou às vezes mudar para melhor. Nunca se sabe como as pessoas vão interpretar a existência delas. Nunca se sabe. O coração do ser humano é imprevisível. Mas é o que eu digo. É buscar um sentido. Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Por que eu sofro essas coisas e eu não desisto? Por que dói? Às vezes eu choro, mas eu continuo tentando. Por que eu faço tudo isso? É um retorno para mim ou é um retorno para os outros? É isso que muda. Se você faz isso para si, você é um egoísta vaidoso. Mas se você faz isso para os outros, para um futuro melhor, não só para os seus filhos, mas para os filhos de todas as outras pessoas que existem nesse planeta ou nesse país, aí eu acho que você pode ser considerado um herói, mas um herói de verdade. Não uma falsidade, não uma máscara inútil. Eu estou falando de realidade. Poder mudar as coisas de verdade é o que a gente precisa. Pessoas morrem, pessoas choram, pessoas morrem na sarjeta por nada, sangrando até a morte, ou esperam numa fila do hospital e morrem. Não tem macas o suficiente, não tem serviço o suficiente. Pessoas morrem. E de quem é a culpa? Se você recebeu tudo isso, você recebe essa chance de estudar numa faculdade, aprender essas coisas, e simplesmente, estou aprendendo e tal, mas tanto faz. Você não valoriza a oportunidade que é dada, você vai ser cobrado. E ao tanto que lhe foi dado, nessa mesma medida, vai ser cobrado. Você não deve guardar os talentos, esconder eles no chão ou dentro de si mesmo, mas expor eles para que você possa ajudar pessoas. Esse é o único jeito. Se Deus deu um talento, não esconda ele no chão para quando Deus voltar, olha, está aqui o seu talento. Mas não te pedi para você empreender, investir nesse talento? Fica difícil, né? Se você tem um talento, se você tem algum tipo de habilidade e dá para ajudar, poxa, beleza. E essa é a grande coisa, sabe? Essa é a grande coisa. Poder mudar. Essa é uma sociedade, um mundo extremamente fútil. Às vezes eu acho que nós estamos todos condenados.
Vejo essas pessoas, cara. Essas pessoas desse planeta, mano. E dá medo de ficar aqui e até, sei lá, colocar outras pessoas aqui, porque é um mundo extremamente cruel e egoísta. Mas não é porque a situação é assim que eu devo ser assim. Porque se eu sou o que a situação é, quem eu sou? Eu sou uma amálgama da situação e o indivíduo? Ou eu sou alguém extraordinário? Ou eu sou alguém diferente, especial? Porque eu vi a situação acontecendo e não me juntei, não me fundi a ela. Eu decidi mudar ela. Essa é a parte interessante. Não ser um diferente assim em comportamento, sabe? Comportamento todo mundo tem, mas um diferente em ações. A gente vê esses políticos prometendo um bando de coisa, você sabe. Você sabe. Eles não vão fazer nada do que prometem. Promessas valem do quê? É isso que eles pensam. Promessas valem do quê? Eles só querem ganhar o dinheiro deles e a vida fácil. Mas enquanto essa mentalidade de merda prosperar nesse planeta, nada vai mudar. Porque não é para eles um dever moral. Não é nem um dever. É só um objetivo fútil por dinheiro. Ah, tem gente ganhando dinheiro nesse ramo? Quero ganhar também. Se aproveita de um monte de pessoas, essas pessoas morrem. Vê a situação, cara, pelo amor de Deus. Isso parece que o ser humano ele tem prazer em fazer um inferno aqui na Terra. Um inferno artificial. Guerra, gente morrendo no hospital, gente sendo enganada por um bando de pessoas que se dizem inteligentes. Mas esse é o negócio. Há uma diferença entre você ser inteligente e você ser sábio. Sabe? Há essa diferença. O que você prefere ser? Inteligente ou sábio? Inteligente você usa para o bem e para o mal. Mas a sabedoria que vem de Deus, você usa para o bem. E não tem como desvirtuar ela. Tem como desvirtuar a pessoa, mas a sabedoria não. Isso é uma coisa que me deixa muito revoltado. Quando eu penso nisso, me dá vontade de chorar. Me dá vontade de chorar agora, e quando eu pensar nessa mercadoria, vai me dar vontade de chorar depois. Porque pessoas morrem. E se eu deixar. Se eu deixar. Se eu deixar. Se eu deixar elas morrerem com tudo isso que Deus deu e não fizeram nada, eu sou um omisso. E as pessoas que vêm e não fazem nada, elas são as assassinas. E os omissos também são. O sangue também está neles. Essa é a coisa. Você vê a situação e não se torna como ela. Você vê o meio e não se torna como ele. Porque você tem a capacidade de mudar. E essa mudança, ela pode ajudar todo mundo. Ela pode ajudar todo mundo. E o planeta pode ser melhor. O futuro pode ser melhor. Eu me lembro de ver pessoas sofrendo. Eu me lembro.
Eu cumpro as promessas que eu faço. Não sou um político. Não preciso ser um político para falar e agir. Eu preciso ser um ser humano. Nada mais do que isso. Sabe? Nada mais do que isso. Sou um ser humano. E é só isso que é pedido. Não pedem você para ser um Deus. Não pedem você para ser um anjo. Não pedem você para ser santo. Você é um ser humano. Você é imperfeito. Você é um pecador. Mas apesar de todas as porcarias que acontecem com o mundo ou acontecem com você, você continua lutando. Não importa quantas vezes caia. Não importa quantas vezes você cometa pecado. Você se arrepende, pede perdão e continua tentando. Porque se você parar de tentar, quem vai tentar? Se você simplesmente vê aquilo e desiste, você não é diferente dos inimigos que você enfrenta. Você se torna seu próprio inimigo e se você critica seus inimigos, você é um hipócrita. Essa que é a verdade. Não importa o quão péssimo ou quão perverso as coisas estejam. Você não precisa se tornar ruim, nem péssimo, nem perverso. Você pode seguir a Deus, você pode seguir o que você quiser, mas seja uma pessoa boa para o mundo e deixe um legado bom para o mundo. Não importa que você morra um dia e não veja as suas obras frutificarem, mas o que importa é você deixar esse legado. Porque o legado é como uma semente. Você planta ele e por mais que você talvez não veja ele crescer, ele cresce e dá frutos. E você pode morrer com a certeza de que você fez algo pela humanidade. Você não passou aqui e escreveu um caderno em branco. Deus deu uma prova e você simplesmente não sabia o que escrever, deixou ela em branco e entregou para Deus. Não. Você entregou algo excelente. Essa é a coisa boa. Quando você tira 10 na matéria que Deus é o professor, aí você pode se orgulhar. Aí você pode sorrir e se sentir feliz. Porque se você deixou Deus orgulhoso, isso já é o suficiente.